Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Os espíritos da floresta estão em festa. Agora, o Amazonas tem 17 línguas oficiais, 16 delas indígenas. No último dia 19 de julho de 2023, foi assinada uma lei estadual que reconhece os novos idiomas. O ato aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, estado do Amazonas, logo após o evento de lançamento da primeira Constituição Federal traduzida para o Ingatu, uma das línguas indígenas oficiais. Isso é muito simbólico, porque reforça, por meio das línguas, os aspectos culturais, a memória, a transmissão de conhecimentos de muitos povos originários. E eu fico particularmente muito feliz por trazer essa discussão para o Papo no Auge, e eu não estou só. Comigo, está o escritor voraz, um artista gigante, um defensor dos conhecimentos linguísticos que fluem da floresta, um ativista da causa indígena no país. Eu converso com o professor, escritor, ilustrador Yaguaré Yamã. O professor Yaguaré é geógrafo, autor de 40 livros, especialista em língua indígena pela USP, é fluente em 4 idiomas indígenas, cresceu no Paraná, do Urariá, município de Nova Olinda do Norte, é filho do povo Maraguá, viveu em São Paulo, onde se formou em geografia e onde se especializou. Foi lá que iniciou a carreira de professor, escritor, ilustrador e também passou a dar palestras de temática indígena e ambiental na companhia de importantes líderes indígenas. Hoje, mora no estado do Amazonas, vive entre a cidade e a aldeia, sempre escrevendo e lecionando para o ensino médio. Como eu disse, é autor de 40 livros de literatura fantástica e contos autorais ou em parceria, a maioria de temática indígena e ambiental. Alguns desses livros, têm conquistado prêmios nacionais e internacionais e visam a inserção do índio na sociedade e a divulgação da cultura indígena sem preconceito e sem estereótipos, num movimento nacional denominado literatura indígena. Sem dúvidas, um episódio do Papo no Auge Batarra, ou seja, forte em Tupi-Guarani. Seja bem-vindo, professor Yaguaré. Uma honra aprender com o senhor hoje aqui. Não é todo dia que a gente conversa com um escritor que tem uma obra tão volumosa quanto a sua. Que honra! E de imediato eu lhe pergunto, professor, quem é Yaguaré Yamã? Por que ser professor? De onde vem a motivação para a literatura? Bem-vindo novamente aqui ao Papo no Auge, professor. Para ser sincero, eu não sei quem é Yaguaré Yamã. É uma pergunta um tanto difícil, para se responder, uma vez que você colocou vários segmentos do meu trabalho aí, né? Aí eu realmente não sei quem é, mas eu sei o que ele faz. Eu sei o que ele faz, que é justamente o que muitos dos nossos velhos, dos nossos antigos, como eu digo assim, da nossa ancestralidade gostariam de ter feito, ou gostariam de estar fazendo, né? Que é de lutar em prol de uma etnicidade, né? De uma identidade própria, né? Que é uma identidade diferencial, que mostra que o Brasil é aqui, o Brasil não é na Europa, o Brasil não é lá fora, né? E que o espelho do brasileiro tem que ser aqui, então, no caso. Se o Brasil é aqui, o espelho dele é aqui. É só olhar a problemática que o brasileiro tem de se entender, de se encontrar
né, é justamente a falta do conhecimento dele a respeito desse espelho, de se olhar, de ver, né? O que eu digo que falta para o brasileiro se olhar no espelho, para poder entender a sua identidade, né? A identidade do brasileiro é essa, o que eu chamo de brasilidade, né? Valorizando, claro, com certeza, toda a riqueza da cultura e da identidade africana no Brasil, né? Valorizando, claro, a gente não pode deixar de esquecer realmente que precisa ser inserida o que nós temos de realmente na nossa identidade, claro, que é a identidade europeia, mas a gente também não pode esquecer que a nossa identidade original, vamos dizer assim, é indígena, né? Então, essa diversidade. E é na diversidade que eu digo que a beleza existe nessa diversidade, né? Para aquelas pessoas que dizem assim, não, tem que ser eu aqui, eles lá, e existe uma diferença muito grande entre eu e eles, e, portanto, a gente tem que fazer toda essa afirmação. O que é nosso e o que é deles. Não, eu acho que está errado isso. Eu acho que, na verdade, tudo é uma questão de brasilidade. Você tem que se entender como um brasileiro e essa diversidade é que vai fazer toda essa beleza, né? E quando a gente entende essa diversidade, a gente entende que nós temos essa riqueza muito grande no Brasil, né? Que chega de pensar que o brasileiro tem que olhar, tem que ter uma identidade própria europeia. Não pode ser assim. Também não pode ser tão raiz. Mas a gente tem que olhar também o direito dos outros, né? De olhar, de ver que existe toda essa diversidade, como eu já falei, né? É a beleza de tudo, né? Imagina, eu tenho um livro chamado A Todos Indígenas e Aliados, que eu digo que já pensou se fosse se o mundo fosse só de uma cor, ou se houvesse apenas uma espécie de borboleta nesse mundo, ou apenas uma espécie de árvore, ou apenas entendeu? Ou seja, como seria pobre, né? A beleza está na identidade, inclusive na questão indígena mesmo, né? Quando alguns indígenas dizem que indígena é somente quem vive no Xingu, quem vive entre aspas, quem vive nu, né? E tudo mais, aquele pensamento que tem muita gente que pensa ainda, né? Não, isso aí não você vai olhar melhor essa beleza quando você enxerga a diversidade, né? De vários povos, né? De vários entendimentos, de várias culturas. Porque não é só uma cultura, você sabe muito bem que são muitas culturas, né? São mais de 300 culturas, são mais de 300 religiões, são mais de 300, vamos dizer assim, identidades, né? E é uma diversidade muito grande, e isso que é bonito, né? Eu, como sou Maraguá, e eu sou também descendente de Satré-Maué, eu vejo que a diversidade realmente está nessa diversidade, a beleza realmente está nessa diversidade. Tá? E o Iaguaré, o que ele faz? O Iaguaré, ele junta toda essa diversidade e tenta distribuir, né, o conhecimento dele sobre tudo, né, sobre todos, e sempre pensando que você pode ser o que você quiser, mas respeitando sempre o direito do outro, né? Então, esse que é o Iaguaré. E agora ele tem trabalhado em várias coisas, né? Buscando justamente nessa beleza, buscando essa identidade, né? Um exemplo desse trabalho que o Iaguaré faz é que, por exemplo, eu estive em São Paulo, eu morei em São Paulo um tempo, me formei lá, e retornei para o Amazonas porque o meu desejo era estar perto do meu povo. Era não somente estar, mas também atuar em prol, né, da minha identidade. E aí o que a gente começou a fazer quando a gente chegou aqui? A gente começou a criar um movimento chamado De Volta às Origens, né? Aí eu juntei alguns amigos meus, alguns aliados, vamos dizer assim, né, aqui no Amazonas, e aí a gente começou sem dinheiro nenhum. O dinheiro é aquilo pouco que eu ganho, né, com o meu trabalho lá fora. E aí a gente começou a viajar pelas cidades vizinhas aqui do interior do Amazonas, né? E logo a gente já procurou o Pará, já fomos para o Pará também. E a gente, em cada aldeia, em cada comunidade, em cada vila ribeirinha, e em cada cidade ribeirinha, a gente começou a trabalhar, dando palestras, dando aulas mesmo. Por exemplo, a gente dava opção para as pessoas, né? Sobre
se eles queriam aprender a língua indígena, se eles queriam aprender, se eles querem aprender artesanato, se eles querem aprender outras coisas, né? E então a gente vem fazendo esse trabalho de todo canto, em todo lugar que a gente vai com o nosso grupo, a gente dá essa oportunidade para as pessoas aprenderem, reaprenderem, por exemplo, no caso do Nhangatu, né? A gente vai para uma comunidade ribeirinha e a gente pergunta se eles gostariam de aprender o Nhangatu, que era a língua, né, tradicional, original do povo da Amazônia, e toda aquela coisa toda, e as pessoas, sim, a gente vai querer, tudo bem, então a gente já começa no outro dia, né? A gente já tem um material, e as pessoas vêm e se juntam, e a gente começa a ensinar uma língua que para muita gente é uma língua do passado, mas na verdade está na fala das pessoas, né? E nessa questão da língua, eu começo a dizer, olha só, tanta coisa que a gente fala do nosso, entre aspas, do nosso português, né? A gente acha que é língua portuguesa e não é, é língua Nhangatu, né? E aí eu digo que 20% de tudo que você fala aqui na Amazônia é Nhangatu e você acha que não é. Então como é que você diz que não fala Nhangatu, né? E aí eu vou falando, vou listando o nome, os termos, né? E as pessoas ficam, nossa, a gente realmente fala. Sim, vocês falam, cara. Né? Vocês têm toda essa identidade. Agora, o que está faltando? É esse conhecimento, essa conscientização. E a gente está aqui para isso. E aí o pessoal fica maravilhado com isso, né? E em dado momento alguém realmente começa a pensar, putz, então, se eu tenho toda essa identidade, então eu sou indígena. Né? O Ribeirinho logo fala isso aí. Sim, você é. Você achava que não é? Sim, eu sou. E agora o que eu faço? Bom, o que você faz? A gente pode te ajudar, né? Se você realmente tem uma identidade, você realmente sabe a tua ancestralidade, conta pra gente aqui que a gente vai fazer um trabalho de busca, de história, aquela coisa toda, e em dado momento a gente pega alguém ali da FUNAI de Manaus, traz aqui com vocês, pede para eles ouvirem vocês, ou a gente mesmo vai lá em Manaus e resolve essa situação, né? Ou a gente chama alguém do CIMI, porque a gente faz um trabalho muito ligado ao CIMI também, que é o Conselho Indigenista Missionário, né, que é uma ONG muito bacana, muito legal mesmo, que trabalha com a gente nessas coisas. E aí a ONG vai e fala sobre direitos indígenas para as pessoas, e aí, nossa, caramba, a gente é. Sim, você é, né? Você não criou, não se criou, você não se inventou, você na verdade é, só faltava realmente se entender, e a gente está aqui para isso, está aqui para isso. E esse trabalho que a gente tem feito, né, já desde quando eu cheguei em 2005, né, faz um bom tempo. Aí quando a gente retornou para cá, para o Amazonas, a gente tem feito esse trabalho de cidade em cidade, como eu já falei. Se a gente vai para um povo indígena e esse povo indígena deixou de falar o idioma já há algum tempo, fala só português, a gente oferece, né, aulas de sateré, de maraguá, de nhangatu, línguas que a gente fala, né? E as pessoas vão aprendendo com a gente. Se é uma comunidade que não sabe mais fazer nada sobre a questão de artesanato, a gente leva a gente com a gente, né, pessoas que são conhecedores de artesanato, de trabalhar com artesanato, e eles vão fazer oficina com essas pessoas, né? Se por questão de direitos indígenas, né, a gente leva o pessoal do CIMI para fazer para as pessoas entenderem realmente, né? Quando a gente vai para uma cidade, a gente fala exatamente dessa questão da identidade, né? Que o Amazônia ainda é indígena porque é, né? Então precisa ter realmente essa identidade. E olha só, de todo esse trabalho que a gente tem feito, eu vou te dar 3 exemplos. Em Boa Vista do Ramos é um município próximo de Parintins, no Amazonas, e em 2005, quando eu cheguei lá, a gente começou a fazer esse trabalho, não havia, entre aspas, um indígena sequer, né, no IBGE ali, né? Era um município sem indígena praticamente, sem população indígena. E quando a gente saiu dali, né, agora, se você for fazer uma busca, são em torno de 2.000 pessoas, né, com documentação indígena, com RANI e tudo mais, né? O trabalho que a gente faz sobre essa conscientização é muito legal. Em Nova Olinda do Norte, que é a cidade onde eu moro, aqui, no Amazonas, ainda nessa época mesmo, né, era um dos municípios que menos tinha povo indígena, menos povo, tinha população indígena, vamos dizer assim. E agora, quando você fizer uma busca com relação à documentação, você vai ver que é o 3º ou 5º município em quantidade de população indígena no interior do município, né? E é uma coisa muito incrível, as pessoas, né, se reconhecendo, as pessoas voltando à sua raiz. Por isso que o nosso projeto tem esse nome, né? De volta às raízes, né?
né? É esse o nosso projeto, é essa a nossa busca, né? Nosso trabalho. E assim também, por exemplo, a gente trabalhou em Parintins, no Pará, na região de Juruti, em Borba, aqui próximo também. Em toda essa região a gente tem feito esse trabalho de conscientização, de luta, né? De resgate, e as pessoas têm enxergado melhor, né? Com esse trabalho que a gente tem feito, né? Ô, professor, vamos agora. Eu tenho algumas outras perguntas aqui para fazer para o senhor. E uma delas diz respeito à sua obra. O senhor é autor de 40 livros. Como é que o senhor classifica a sua obra, a sua estética autoral? Como é que as letras, a geografia e a sua ancestralidade se unem para dar voz à sua veia literária? Quando eu dou entrevista, as pessoas quase me perguntam como é que eu adquiri, né, essa vontade, esse gosto pela literatura, desde quando aconteceu isso, ou pelo grafismo, né, porque eu trabalho, como sou artista plástico, trabalho muito com grafismo, as pessoas perguntam, né, quando é que veio isso aí, quando apareceu. Aí apareceu quando a gente... essa ancestralidade, ela é muito legal, muito boa. Tem muita gente que odeia essa expressão ancestralidade, né? E eu digo que, na verdade, é ela que ajuda muito a nossa identidade. Eu digo que é ela que a gente ajuda muito o nosso conhecimento, né? Sem essa ancestralidade não seria praticamente nada, né? Então, eu devo tudo a ela. E agora imagina só, eu, quando criança, aquele menino lá na aldeia, né? Nascido naquela cultura. Eu morava numa aldeia onde as pessoas falavam, era uma aldeia muito pequena, né, de no máximo, acho que em torno de umas 10 casas ou um pouco mais de casas, né? E mesmo sendo pequena, eram 4 idiomas ou 5 idiomas falados naquela aldeia, né? Então, com o passar do tempo, a gente ia aprendendo, né? A gente ia na casa do vizinho lá e a gente ia aprendendo uma língua com ele. Ou seja, a gente era um mundinho muito pequeno, mas tão diversificado, né? Tão diverso, tão rico, e é naquele ambiente que eu cresci, naquele ambiente que eu comecei a entender, né? Eu como Yaguaré. E, e tudo isso aí veio e trouxe, né? E levou para minha literatura, né? Para que eu trabalho hoje em dia, né? E quando as pessoas também perguntam se eu só faço relembrar o meu passado para poder escrever, não. Na verdade, eu sou baseado no meu passado, mas também eu também não faço só recontar meus contos, né? Eu crio também, por causa que essa é uma coisa muito legal de Agorê. Ele, ele sente que é necessário a gente se inserir na sociedade através do nosso próprio conhecimento, né? Claro, baseado na nossa identidade. E isso me faz, né? E isso já me fez criar ou trabalhar com 40 livros, né? Esse ano, que é um ano, eu acho que é um ano bem diferenciado, porque é um ano que um governo que, é, que atua um pouco mais sobre a identidade indígena, né? Está no retorno, vamos dizer assim, e já tem me ajudado praticamente, por causa que nesse ano a gente vai lançar em torno de 7 ou 8 livros, né? Enquanto que há 4 anos atrás a gente passou uma situação muito difícil, onde a literatura indígena era pouco, né, divulgada, e quando as editoras estavam numa situação difícil mesmo, né, a cultura toda, de uma maneira geral, né, ficou bem, né, uma situação difícil, mas nesse ano, olha só, e isso tudo é um trabalho que a gente tem esse objetivo, né, essa ambição que eu tenho, na verdade, é inserir a nossa sociedade indígena na sociedade brasileira, né? Eu trabalho muito em prol desse que eu chamei agora de brasilidade, né, de valorização mesmo, né? Para você ter uma identidade brasileira, você precisa olhar a tua identidade indígena, a tua identidade ancestral, a tua identidade raiz, né? Para você poder se entender, né? Diz que quando a gente não se conhece, a gente também não conhece o nosso futuro, porque quando a gente se conhece, a gente com certeza sabe quem é e com certeza trabalha melhor a nossa identidade, né? Lá no futuro. Quem não conhece o passado também não vai entender o presente, é assim que é. Então, é essa identidade, esse conhecimento que o brasileiro precisa ter, né? Se existe um Brasil futuro, esse Brasil futuro depende muito dessa identidade.
eu digo que essa identidade é uma brasilidade onde a identidade indígena realmente é muito forte, né? Os trabalhos, por exemplo, que eu faço no Instagram, não sei se você tem me acompanhado, é muito disso, né? De valorização das pessoas, de fazer com que as pessoas de repente pensem, putz, cara, é isso. Agora eu falei para você, quando eu falo com as pessoas, né? Com meus alunos, por exemplo, eu sou professor do ensino médio e meus alunos da cidade, eu começo por exemplo, eu aproveito minha aula de geografia ou de sociologia e aí eu atuo também com línguas também para eles, né? Com eles, né? E aí de repente eu pego, por exemplo, se eu tenho 4 aulas ou 6 aulas no mês, né? Eu aproveito 2 aulas dessas aí e dou aula de Nhangatu, de outra língua para eles. E aí, de repente, eles vão entendendo que aquilo que eles falam, né? Que, na verdade, é a identidade que precisa ser trazida de volta, né? Ser retornada. E eu acho que o Iaguaré tem feito esse trabalho, né? Na sala de aula, inclusive, né? Fazendo com que as pessoas realmente se conscientizem, não sei se é essa palavra, mas retorne, né? Volte, conheçam, né? Se conheçam, né? Eu acho que é isso, né? Todo o meu trabalho está amparado nessa ancestralidade, como eu já falei. Essa identidade toda é essa ancestralidade, né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é baseado no meu conhecimento lá de quando era criança. É isso. Muito massa, professor. Recentemente, a gente viu ser assinada a lei que reconhece 16 línguas indígenas no Amazonas, né? Além da língua portuguesa. No Brasil, o senhor já deu uma pincelada aí, segundo o IBGE, a gente tem 274 línguas de povos originários catalogadas, de 305 etnias diferentes. Num país, e o senhor também colocou isso, num país que flerta com o conservadorismo, né, patente inclusive na manutenção da padronização da língua portuguesa, que coloca no limbo a linguagem neutra, a linguagem de sinais e outras variantes linguísticas que fogem ao padrão imposto, muitas vezes pautado na gramática normativa. Por que é tão importante reconhecer e endossar essas línguas indígenas? Na verdade, não é nem somente indígena, viu? Quando eu falei com você, comecei sobre a questão da brasilidade, né? E valorizar a diversidade que existe no Brasil. Eu acho que se fosse por mim, né? Se eu tivesse essa possibilidade, eu faria bem diferente, né? Uma educação bem diferenciada, né? Uma cultura também, essa questão linguística, né? Cultural bem diferenciada mesmo no Brasil, porque o Brasil é um país muito rico, muito diferenciado, né? Por exemplo, eu que conheço muitos grupos de WhatsApp, por exemplo, que falam sobre a questão da língua, né? E alguém em dado momento estava falando, putz, que bom que lá, aí no Amazonas, você já tem 17 línguas reconhecidas, né? Como cooficiais e 16 dessas são indígenas. E aqui no Salvador, que é muita cultura africana, no entanto, ninguém lembra de valorizar o idioma nativo africano aqui, né? Porque muito das palavras, o português, a língua brasileira, vamos dizer assim, né? O português do Brasil, ele tem uma porcentagem imensa, né? De palavras de termos de línguas africanas, inclusive o Kibundo, né? Eu acho que é esse que mais tem destaque. Aí, por que não colocasse, de repente, eu colocar o Kibundo como língua cooficial ali na Bahia, em Salvador, né, e outros estados onde a população negra tem uma porcentagem muito grande, né? Seria tão legal, né? Seria tão muito mais bacana mesmo. Agora, também assim, ano passado eu estive, acho que em Morro Reuter. É uma cidade bem pequena, mas muito aprazível, muito legal, no Rio Grande do Sul. A gente foi fazer parte de um evento lá de literatura, né? Tem um evento muito famoso lá, nessa cidade. E aí, logo no que eu cheguei, entrei na tenda lá de literatura do evento. Aí as crianças, um monte de crianças, né, de várias escolas cantaram para mim numa língua que ligada ao alemão, né? E eles cantaram, mas começaram a falar e cantar em minha homenagem. Eu achei tão legal na língua deles mesmo, né? Porque lá eles falam realmente, além do português, falam outra língua, né? Uma língua europeia e uma língua não somente, né, na verdade, não é a língua alemã, é uma língua de lá, né?
da Alemanha, mas que não é o alemão padrão. E aí eles começaram a falar, e aí, caramba, eu fiquei tão emocionado com aquilo, né? Depois eu tive a oportunidade de falar com a gestora do município, que é a prefeita, e aí eu perguntei sobre a questão do idioma lá, e ela disse, putz, pois é, isso é verdade, a gente nunca pensou nisso. Como nunca pensou? Nossa, você tem uma riqueza muito grande, então está na hora de vocês pensarem, de repente, o idioma de vocês aqui ser reconhecido também junto com o português. Isso seria tão legal, né? Ali no Nordeste, na Bahia, o quibundo, aqui no Rio Grande do Sul, uma língua, o italiano, por exemplo, né? Língua de origem italiana ali, e na Amazônia, línguas indígenas. Eu acho que seria tão ótimo, viu? O Brasil seria realmente um país, aí que sim, né? Seria realmente o Brasil, né? Não esse país agora que simplesmente está atrelado ao português, esse português de Portugal, né? Não é essa língua só, não é essa problemática que nós temos de ser tão pobre culturalmente, porque a gente quer, porque a gente parece que a gente é obrigado a viver dessa maneira, né? Olhar somente para a Europa como símbolo de cultura, né? E ter somente o português padrão, aquela coisa toda. Poxa, caramba, a gente tem que estar na hora de valorizar isso, né? Aí eu começo a pensar, poxa, lá na Bolívia, né? Foi oficializado tantos idiomas ali, né? No Peru, até o Paraguai, e saindo daqui em outros lugares, né? Na Índia são mais de 12, se não me engano, 12, 13, 15, 16 idiomas oficiais ali, e, e eles valorizam, porque que isso é cultura, isso é diversidade, isso é identidade, e um país tudo, isso aí é democracia também, né? Isso que é importante, viu? Tá certo? Falou tudo diversidade linguística. E a minha pergunta, a próxima pergunta, ela tem a ver com isso. Como é que o senhor enxerga a questão indígena no Brasil hoje? O fato de promover uma literatura indígena, como o senhor promove, mais do que um ato promocional literário, linguístico, é sem dúvidas um ato político, não é, professor? Pô, com certeza, é um ato político, porque política está em tudo, né? A sobrevivência da gente é política, né? A gente precisa sobreviver no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Eu costumo dizer também que ser indígena é um ato de rebeldia hoje em dia no Brasil, né? Porque a gente precisa putz, sobreviver à nossa identidade, né? Eu fico muito triste, eu como trabalho muito com cultura, né, eu fico muito triste porque isso é fato, não estou mentindo, é fato. Quando você entra numa aldeia, muitas aldeias aqui na Amazônia, você praticamente não vê mais elemento cultural indígena, praticamente tudo se dissipou, tudo acabou, né? Você vê simplesmente aquela pessoa que foi, aquele povo, aquele grupo lá que foi totalmente é, é, né? Não tem mais a cultura ancestral, não tem mais a identidade ancestral. E o que está faltando, cara? Eu acho que está faltando realmente a gente valorizar. Eu acho que, é claro que está faltando essa identidade, essa conscientização, né? Mas alguém tem parte de alguém, né? De uma certa maneira, a sociedade está lá calada, quieta, porque alguém não teve essa ideia ainda. E a gente precisa entrar nessas camadas da sociedade, né? E começar a falar, e começar a pregar, né? A nossa própria identidade, né? E isso, quando eu falo sobre política, né? O meu amigo Daniel Munduruku, né? Ele falou uma coisa e eu todo o tempo também eu fico repetindo a mesma coisa que ele fala sobre essa questão. E a gente começou a trabalhar na literatura e isso é política, né? E a gente viu a melhor política, na verdade, né? Porque ao invés de estar batendo, gritando contra o sistema, contra as coisas, que tal levar a cultura da nossa comunidade para a cidade, através da literatura, né? É mais fácil, as pessoas, ao invés de um embate, na verdade, a gente vai trazendo a aldeia para a cidade, né? Então, na verdade, a gente vai trazendo nossa identidade para a cidade. As pessoas, de repente, vão começando a entender por que existe preconceito, por que existe o estereótipo em cima da cultura indígena, por que existe preconceito em cima das povos indígenas. Porque as pessoas não conhecem, né? E a ignorância faz com que as pessoas tenham realmente preconceito, que haja racismo, é porque existe ignorância. Se você não me conhece, como é que você vai gostar de mim? Se você não me conhece, como é que você vai me respeitar? Né? É essa a questão. Não adianta só brigar e ir lá no ministério e ir lá gritar, querer entrar na política de partidária. Não adianta ser só isso, não. Assim, isso é super importante, sempre você vê, representatividade é super importante.
Mas o trabalho que a gente faz de colocar a cultura indígena dentro de um livro e levar esse livro para todo mundo, as pessoas, é muito mais fácil, né, de se integrar, de ter esse entendimento, né? E aquelas pessoas que, em dado momento, tiveram essa ignorância com relação à minha identidade, a partir desse momento, quando eles começarem a ler a minha literatura, eles vão se identificar comigo, eles vão gostar daquilo, né? Em dado momento, eles realmente vão se ver também naquilo, né? Como acontece muitas vezes, né? Quando a minha literatura traz muita gente para conscientização indígena, inclusive, né? E eu acho muito legal, dado momento, alguém, nossa, caramba, isso aí tudo tem a ver com com a minha identidade, quando eu era menino, aquela coisa toda. Pois é, porque é o que está faltando para o Brasil era isso, era a literatura indígena, é isso que a gente leva. Isso é política, né? Essa política que a gente faz é uma política muito boa, né? Essa política de aproximação, essa política de valorização, né? De conhecimento. O Brasil, como eu falo muito isso, né? O Brasil só vai se entender, só vai se conhecer quando ele se olhar no espelho. E esse espelho, no caso, pode ser até um livro, né? Pode ser essa literatura indígena, né? Você olhando, você vai se enxergar nele e, em dado momento, você vai se respeitar e respeitar os outros, né? Muito massa, professor. A sua fala é muito potente. Obrigado por senhor estar aqui, viu? E como última pergunta, e para a gente arrematar, eu queria saber do senhor o que é que nós, pessoas residentes nas cidades, que podemos aprender com os povos originários, o que é que a floresta nos ensina, o que é que os seus livros ensinam para a gente? Primeiro que respeitar a si mesmo, né? Respeitar você mesmo é uma coisa super importante, se conhecer e se respeitar, né? Depois respeitar o próximo, né? Como você mesmo, né? Quanto a você mesmo, né? Isso aí é bíblico também, né? E a nossa cultura, a cultura indígena, é isso, basicamente é isso, né? Você não pode, a partir do momento que você vai se conhecer, você vai também respeitar os outros, inclusive quando você tiver a tua ideia, o pensamento, a conscientização de que a floresta, no caso, o meio ambiente também é o outro, né? Você vai também respeitar. Então, a minha literatura, o trabalho que eu faço é basicamente isso, é fazer com que as pessoas enxerguem dessa maneira, né? A literatura, a indígena, ela busca esse conhecimento, né? De si mesmo e para todos, em prol de todos, né? Respeitar o próximo, respeitar a natureza, o meio ambiente, né? Nossa, é tanta coisa boa que nós devemos viver, né? As pessoas só vivem tão chateadas, tão tristes nesse mundo hoje em dia, porque não se conhecem, né? Porque não respeitam os outros, né? E a literatura que nós trazemos, que é da floresta, que é baseada na nossa ancestralidade, ela traz essas coisas todas, tá? E as pessoas realmente, quando ouvem ou quando leem, elas aprendem ou elas ou volta, né, o conhecimento delas, a mente ou a ideia, né, a lembrança de tudo aquilo, né, que realmente é necessário nessa vida, né, que é saber viver. Isso. Que desfecho apoteótico, a literatura salva vidas, né, professor? Que bom, que bom. E chegamos ao fim do Papo no Auge especialíssimo de hoje. Eu conversei com o professor, escritor, artista, ativista Yaguaré Yaman, um papo potente, com um ator político poderoso. Professor Yaguaré, muito honrado por sua presença aqui no nosso podcast, no Papo no Auge. Gratidão. Quais os próximos passos do escritor Yaguaré Yaman? Mais 40 livros, professor? Muito obrigado, viu? Eu tinha prometido que quando eu chegasse com 40 livros eu não queria mais publicar nada, não. Porque para mim eu acho que bastava, né? Na verdade, eu tinha prometido uma coisa muito, muito menor, que quando eu conseguisse publicar meu primeiro livro, eu já podia morrer, que bastava para mim, né? E aí, só que de repente apareceu, né, muitos leitores, de repente apareceu pessoas procurando pela literatura Yaguaré, e aí ele não pôde parar, né? E ele teve que continuar. E hoje a gente tá com 40, né? E agora eu tinha prometido que ia parar, mas aí apareceu mais 9, e então eu já me perdi, né? Nessa minha promessa aí, né? Eu não sei mais, mas o importante é que a gente não pode parar.
A gente não pode parar por causa que a vida não é pra gente, né? A vida é para as pessoas, é em prol das pessoas. O trabalho não é pra gente, é para as pessoas, né? É para essa identidade que a gente luta tanto. Eu tenho um problema muito comigo que eu não sei realmente por que eu nasci, né? As pessoas se incomodam com esse pensamento que eu tenho, né? Por causa que, apesar de ver tanta problemática, de ver tanta do meu trabalho, né, mexer com pessoas que não gostam dessas coisas todas, né, e aí de repente a gente se depara com problemas, né, fortes contra, né, toda essa identidade, toda essa temática que a gente tem, né. Eu acho que eu nasci com aquele pensamento de Juricaba, quem sabe, né, daquele grande herói da Amazônia, né, que é de sobreviver à nossa identidade, essa identidade amazônica, né? Eu acho que se existe aquela coisa lá de que as pessoas morrem e aí o espírito dele vai em dado momento retornar no corpo de outra pessoa, quem sabe eu peguei um pouco desse espírito dele. Eu acho muito legal, muito bacana mesmo, porque eu costumo dizer que a gente não pode viver pra gente mesmo, tem que viver pros outros, trabalhar pros outros, atuar em prol dos outros, né? Porque a felicidade maior da gente não é pra gente, de ver as pessoas bem, né? De ver as pessoas voltando a essa identidade, segurar por essa identidade. Ainda mais no mundo em que a gente está vivendo, que a cultura, né, ancestral está sendo tão bombardeada, está sendo tão atacada, né? A gente precisa realmente mantê-la, a gente precisa realmente manter ela viva. E é isso o trabalho que a gente faz, né? Resgatar ela e mostrar uma brasilidade, uma cara mais nativa possível para o Brasil. Que os espíritos da floresta digam amém. Obrigado, viu, professor? De verdade. Obrigado, digo eu, viu? Valeu. Grande episódio. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!